Olá pessoal, começando aqui mais um CV Connect Sports e seguimos naquela série de retrospectivas, hoje com a presença do nosso grande Thiago Saraiva aí, para falarmos da retrospectiva de você, torcedor corintiano, e de você, torcedor santista, que simplesmente em 2023 não passaram muito bem, né? Não passaram muito bem, tanto Corinthians quanto Santos, mas nós estamos aqui para relembrar as coisas boas e as coisas ruins também, né? Tem isso, né? Só lembrando para você do outro lado, se inscreva aí, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se não sabe chegar no Spotify, o link está aqui na descrição. E vamos começar a falar desses dois times. Meu amigo Saraiva, é o seguinte, o ano do Corinthians. Vamos botar aqui, olha lá. O Corinthians. Cara, esse símbolo é muito feio. Símbolo mais bonito do Brasil, o escudo mais diferenciado É. de todos. O ano do Corinthians não foi um ano muito bom, não, né? E começou. Não, poderia ter sido Começou, melhor, né, Giovanni? começou aqui com o Campeonato Paulista, como sempre começa, né? O grupo do Corinthians foi um grupo até acessível, até porque os três brigaram para não cair. Os três que estavam juntos com o Corinthians ali, Ituano, São Bento e Ferroviário. O São Bento caiu e o Ferroviário também, né? E o Ituano enfrentou o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista e eliminou a equipe do Corinthians nos pênaltis. O que você me fala sobre isso, O Saraiva? Foi? engraçado sobre o Paulistão, de a gente colocar, o que você colocou, o Corinthians sobrou aí na primeira fase, né, vamos assim dizer, e os outros três times brigaram para não cair, né? O Santos entrou na última rodada desculpa, o Ituano entrou na última Corinthians. rodada do Paulistão praticamente rebaixado, é assim, brigando contra o rebaixamento. Acabou passando para enfrentar o Corinthians na segunda fase das quartas de final para eliminar o Corinthians, né? O Nos um gol do pênaltis Raí a ainda. favor do Ituano e um gol do. Lembrando que nesse jogo aí o Ituano saiu na frente com um gol de Raí e Paulinho acabou empatando pro Corinthians, mas não adiantou, né, o Giovanni? No final, o Ituano acabou derrotando o Corinthians nos pênaltis e o Corinthians terminou no sétimo lugar da classificação geral. Nome de craque São Paulino aí, para você Para dar ver. azar, né? Era o azar do Corinthians, foi esse. Para azar. Aí o Corinthians ficou em sétimo no lugar geral do Campeonato Paulista e pelo Campeonato Paulista não conseguiu vaga pela Copa do Brasil de 2024, né? Foi conseguir pelo brasileiro através da classificação do Palmeiras. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Classificação do Palmeiras Libertadores. No Campeonato Paulista, o Corinthians foi com o treinador Fernando Lázaro, né? Que não era um treinador de fato. Ele veio para substituir o Vitor Pereira, que foi cuidar da sogra e na verdade foi treinar o Flamengo, né? É, que é quase a E, casa da mãe Joana, né? Então é por aí mesmo. Mas vamos dizer, o Corinthians que também teve trocas, assim a gente vai falar também do Santos, o Corinthians que o Santos também tiveram trocas de treinador mais do que se troca de roupa esse ano. O Fernando Lázaro, que não era treinador, era auxiliar, né? Acabou assumindo o Corinthians aí por 24 jogos, acumulando 14 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, com um aproveitamento de 67%, que não foi tão ruim assim perto das outras coisas que a gente vai falar. exatamente. Eu gostei. O Fernando Lázaro que era aqueles caras que faziam as dinâmicas dos dados dos times e passavam para os técnicos. E aí ele virou um técnico tampão, né? Porque Sim, sim. porque na verdade o Corinthians teve tempo para correr atrás, lembrando que a temporada 22 terminou em novembro. Teve tempo para correr atrás do treinador, não foi atrás, resolveu queimar esse rapaz, que era ídolo, que era filho de um ídolo do Corinthians, Zé Maria, né? Lateral, era, não é? É, é filho do Zé Maria, ídolo do Corinthians, lateral, enfim. E não desenvolveu, Não não vingou desenvolveu. tanto, né? Mas o Corinthians também. Mas a situação desse rapaz é a mesma que eles fizeram com o Carille na última passagem do Carille, né? Deram para ele jaca e queria que ele fizesse uma limonada, né? É, só que assim, uma hora dá certo, outra hora não dá certo, né? E aí o Fernando Lázaro ainda seguiu à frente do Corinthians por quase um mês e foi demitido após esse jogo aqui contra o Remo.
que foi o primeiro A jogo. Copa do Brasil, que foi uma situação interessante para o Corinthians, né? O Exato. Corinthians começou mal, né? Como você falou aí com esse resultado, acabou custando a permanência do Fernando Lázaro, que deu lugar aí depois pro Cuca, né? Que o Cuca foi só Vamos duas chegar aí. partidas no comando do Corinthians, né? Na verdade, mas aí a gente vai falar disso ainda. Mas o Remo começou melhor essa fase aí na Copa do Brasil, ganhando do Corinthians por 2-0, né, Giovanni? Lembrando que aí depois o Corinthians começa a fazer a sua reviravolta, porque o Corinthians começou quase todos os confrontos atrás, né? Depois que acabou É, revertendo os placares e chegando mais adiante, né? mas vamos mostrar lá. Aí o Fernando Lázaro é demitido por conta desse resultado. Engraçado que demoraram um mês para demitir o Fernando Lázaro, né? Porque a derrota para o Ituano foi 12 de março. E aí o Corinthians ficou um mês só treinando para enfrentar o Remo, né? A ideia do Corinthians, eu acredito que era não trocar o técnico, que era tentar manter ele por um custo menor, né? Mas quando eles viram que precisava de um nome de peso para assumir essa responsabilidade, aí foi onde que foram atrás do treinador Cuca, né? E aí chegou o professor Cuca. Só que o professor Cuca não teve uma vida muito longa no Corinthians por conta de um problema que ele tem na justiça de Berna, na Suíça, né? Inclusive, teve protestos da torcida feminina do Corinthians em cima disso, que segundo supostamente ele teria participado de um estupro de vulnerável, supostamente. É, eu até tenho essa informação aqui, Giovanni. Foram 75 com faixas, né, desculpa, 75 torcedores foram à porta do CT do Corinthians manifestar essa indignação contra o treinador Cuca no dia 21 de abril, né? A revolta está mais relacionada com esse caso de talvez dos jogadores, né, na época do Cuca ainda pelo Grêmio, em 89, sobre a É, acusação de um estupro de uma menor de idade, né, uma menina de 13 anos, em Berna, na Suíça. E claro, né, o treinador nega, né, a participação aí e o crime, mas a justiça lá consegue investigando, né? segue investigando e a justiça suíça é muito fechada, né? Então não dá assim tantos, tantos Resultado do Cuca pelo Corinthians foram apenas 2 jogos, né, Giovanni? Foi dois uma jogos, dois vitória e jogos. uma derrota, né? Perdeu o Goiás no Brasileiro e ganhou do Remo, né? Na segunda rodada, lembrando que o Corinthians fez o primeiro gol no 1 minuto de jogo, o segundo aos 90 e tralalá, né? E aí levou para os pênaltis e o Corinthians conseguiu vencer por 5-4. Cássio mais uma vez salvou a equipe corintiana. E aí depois Um o gol jogo. do Adson e um do Roger Guedes no final do jogo para poder consolidar essa classificação, né? E aí depois do jogo não houve nem coletiva, nem nada. E o Cuca simplesmente fez um pronunciamento dizendo que estava saindo do Corinthians para resolver esses problemas na justiça. E com todo respeito, eu até tenho falado aqui nos programas do CV Connect Sports, o Cuca não trabalha mais no Brasil enquanto não resolver isso. Enquanto não resolver isso, não trabalha mais no Brasil. Em qualquer time. Você pode ver, o Botafogo agora estava querendo o Cuca e o Vanderlei, a torcida gritou contra e não quis. Agora no final. Então não trabalha mais enquanto não resolver essa questão. É E aí, difícil, né? meu caro Saraiva, chegou o professor Luxemburgo. Aí o Corinthians passou a ter um projeto, né, Giovanni? Aí o Corinthians buscou um técnico, o Luxemburgo estava paradão já há algum tempo, né, mexendo com a televisão dele lá no Tocantins, pensando em política, às vezes, mas resolveu voltar para o futebol, né? Com o É, convite só do para Corinthians. trazer, só para trazer Ó, os números do Luxemburgo aí nessa passagem, nessa última passagem aí pelo Corinthians, né, que não é a primeira. Foram 38 jogos, né? Foram 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Isso mostra a situação que o Corinthians viveu, né, Giovanni? lembrando que o professor Luxemburgo queria perder por 1-0 no Morumbi lá na final, na semifinal da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente fala disso. Muito bem. Ah, tá aqui, ó. Aí, com o professor Luxemburgo, o Corinthians fez 3 mata-matas na Copa do Brasil. Esse primeiro Primeiro o contra o Corinthians Atlético enfrentou aqui, um campeonato mineiro, né?
É. Esse confronto contra o Atlético que o Corinthians perdeu no Mineirão, aí ganhou na Arena Corinthians e nos pênaltis tirou o Atlético. Consequentemente também Reverteu o tirou o placar. Eduardo Cudê do Atlético Mineiro. E depois enfrentou o América. O América que eliminou o Internacional, enfrentou o América, mesma coisa, ganhou de 1-0, o América ganhou de 1-0 em Belo Horizonte. O Corinthians Aí o reverteu em Corinthians São fez Paulo. 3-2 em cima da hora, lá no, lá no Allianz, lá no, na Arena do Corinthians, né, o Química Arena, e o Cássio, de novo, né? O que você fala desses dois confrontos, Saraiva? O que eu tenho para falar, na verdade, da Copa do Brasil em si, né? O Corinthians acabou enfrentando aí 4 adversários para chegar à semifinal, né? Pegou o Remo, depois o Campeonato Mineiro, um Atlético e um América, e depois, por fim, o São Paulo. Uma grande diferença no jogo contra o São Paulo que a gente observa em relação aos outros confrontos são duas, na verdade, né? O Corinthians não definiu em casa dessa vez, o que foi o fator de Jogou mal, diferença. Jogou mal, mas foi o fator. Mas o Corinthians não jogou bem nenhum jogo, na verdade, né? Então, jogou na mal. verdade, o fator principal de diferença foi o Corinthians não decidir em casa, porque se o São Paulo joga primeiro em casa e ganha só de um gol de diferença, talvez o Corinthians conseguiria aprontar alguma coisa. E outro o fato muito importante é porque, ó, no jogo contra o Remo, Roger Guedes fez gol. No jogo contra o Atlético Mineiro, Roger Guedes fez gol. No jogo contra o América, Roger Guedes fez gol. É Contra o verdade. São Paulo, Roger Guedes não jogou. Foi realizar o sonho de jogar no Catar. Aí Eu até esqueci de colocar aqui na relação, tinha que ter colocado isso. não podemos falar que aí ficou todo mundo a se catar, né, Giovanni? Aí o Roger Guedes foi realizar um sonho de jogar no Catar, né? E aí, e o São Paulo, consequentemente, contratou nesse meio da primeira para a segunda, para o segundo jogo, com uma diferença de 3 semanas, contratou o Lucas, o Rames e o Ramos Rodrigues. O Pato já estava, mas o Pato não enfrentou o Corinthians. Então contratou o Lucas e o Ramos Rodrigues e acertou o time. Não, foi um Acertou o grande time. diferencial foi esse, né? Assim, se tem algum peso que a gente fala, o Corinthians, diferente dos outros confrontos, não definiu em casa e o principal jogador aí do time tinha saído, né? O São Assim, o Paulo não tem nada Morumbi, a ver. O São Paulo não tinha nada a ver com a história, acabou vencendo, jogando melhor e vencendo, né? O é, Corinthians até conseguiu ganhar um primeiro jogo, né? Até surpreendeu, porque eu achava que o Corinthians não ganhasse algum jogo do São Paulo e acabou vencendo o primeiro jogo. E no segundo jogo, o São Paulo de fato foi superior e fez 2-0 básico, né? Jogou com o regulamento debaixo do braço. 2-0. Lembrando que o Lucas fez um gol de peito que tem gente que acha que foi com a mão, mas enfim, Polêmicas do clássico. mas ganhou quem sempre foi melhor. Essa é a verdade. Sempre não, mas nesse caso aí, nesse jogo, sim. Essa é a verdade. E lembrando que o Corinthians fez 2 gols com o Renato Augusto, né? Lá na Sim, Neoquímica Arena. Só que o Corinthians não jogou bem, cara. O São Paulo jogou melhor. Mas o Corinthians foi efetivo. E o São Paulo sempre sim. com aquela regada de Mas sempre lá. você definiu o Corinthians em 2023. Um time que jogou mal, mas conseguiu em alguns jogos ser efetivo. Exatamente. E alguns jogos, principalmente dentro da sua casa. Dentro do que o Corinthians montou para o exercício 23, chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, e daqui a pouco a gente vai falar, uma semifinal de Copa Sul-Americana, foi muito para o Corinthians. Exatamente. E o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, perdeu 2 só em casa. Sim. Então você vê que foi, mas empatou 10. Então fica difícil. Agora o Corinthians participou da Libertadores, né, Saraiva? Foi um Sim, tormento, sim. na verdade. Poderia ter classificado? Poderia, porque o Argentino Júnior não tem camisa nem tamanho para enfrentar o Corinthians. Agora o Ali nesse Independente, grupo a gente falava que seria difícil brigar com o Independente Del Valle, né? E o é, Independente conseguiu, de fato, se classificar. O Corinthians brigava aí com o Argentino Júnior por uma segunda colocação, talvez, diante daquilo que o Corinthians apresentou no ano, né? Vamos falar assim, porque se o sim, Corinthians tivesse o Corinthians de alguns anos atrás, não, mas a gente fala o atual e porque aquilo que tinha apresentado dentro do Campeonato Paulista. O Corinthians não tinha time para brigar com o Independente Júnior.
É, Ah, desculpa, com o o Independente Independiente. e por fim nem com o Argentino Júnior, né? Acabou perdendo, né? Lembrando que perdeu para o Argentino Júnior em casa. Sim. Né? Então, e perdeu também lá. O Corinthians só fez 2 vitórias em cima do Liverpool, né? E empatou um jogo, acho que com o Atlético, com o Independiente. Não, com o A Independiente, não, vantagem, foi. Empatou na Argentina com o Argentino Júnior, né? Verdade. a vantagem do Corinthians é que ele conseguiu, com essa terceira colocação, acabar arrumando uma vaga para disputar a Copa Sul-Americana, né, Giovanni? Exatamente. E foi para a Copa Sul-Americana na repescagem, né? Que foi a primeira Sim, vez que sim. aconteceu essa repescagem da Copa Vamos trazer um pouco do Sul-Americana. nosso basquete aqui, né? Uns playoffs de acesso, né? Exatamente. Playoff de acesso. E enfrentou o Universitário do Peru, né? No primeiro jogo ganhou de 1-0. Aliás, o Corinthians ganhou de 1-0 praticamente todos os jogos em casa, né? É, o Corinthians fez aquela questão, ganhava de 1-0 fora e buscava o empate em casa. É, ganhava de E, 1-0 em casa e buscava o empate fora, né? e aí teve uma questão com um massagista lá do Universitário, que foi racista, foi preso em São Paulo, né? E aí na volta, lá no Peru, foi 2-1 o jogo pro Corinthians. O Corinthians fez um gol lá no final, acho que foi no final do jogo, se não me engano. Fez o segundo gol, mas já estava classificado porque o Universitário tinha um a menos e tal. E aí teve uma porradaria geral, uma pancadaria geral no final do jogo, porque o Lembrando que atleta do Corinthians. esse jogo, né, Giovanni, ele é do terceiro colocado da Libertadores, que foi o Corinthians, e do segundo colocado do grupo, né, que é a Sim, Sul-Americana, se classifica direto só o primeiro colocado, e o segundo vai para essa repescagem com os exato. eliminados da E Libertadores, né? o Universitário transformou o jogo numa guerra, né? Falou assim, Sim, somos todos, o nome do massagista lá e tal. E aí no final do jogo, o rapaz, o segundo, o cara que fez o segundo gol do Corinthians fez uma provocação lá. E aí, evidentemente, o estádio caiu abaixo, né? Pra cima dele. Mas enfim, é engraçado que se é aqui no Brasil, o time brasileiro tem punição, né? Agora o time sim. peruano nem punição teve. Bom, o Corinthians passou de fase e foi enfrentar News Old Boys. É, News teve Old dois clássicos, Boys, dois adversários argentinos embaçados na sequência, né? News Old Boys, Estudiantes e Fortaleza. A vida do Corinthians não foi fácil na Copa Sul-Americana, principalmente contra os Estudiantes, né? Quando tomou 4, 5 bolas na trave lá no jogo A da questão que a gente falou foi o que a gente falou no primeiro jogo, né? O Corinthians conseguiu fazer, diferente da Copa do Brasil, que ele sempre definiu em casa e conseguia reverter um resultado negativo. Nesse caso, o Corinthians teve que fazer diferente, né, Giovanni? Exato. Buscar o resultado no primeiro jogo e tentar segurar no segundo. E foi conseguindo, né? Foi conseguindo. Até não dá mais quando foi com Fortaleza. Só que É, aí e contra o Fortaleza, o Fortaleza, o primeiro jogo. Corinthians não foi, não conseguiu o resultado em casa, né? Isso pesou bastante, né, também, né? Só que aí durante a sequência o professor Luxemburgo foi embora e veio o professor Mano Menezes. Mano Menezes tinha 2, 3 dias aí para treinar o Corinthians para eliminar o Fortaleza. Com um trabalho do Vojvoda aí que tá há 3 anos já no Fortaleza praticamente. Na verdade, foi a Então, questão, ele veio sem peso para esse jogo, né? Ah, se ganhar é o herói que chegou agora e se perder não é vilão porque tá chegando agora. Mas Mano Menezes vem em mais uma passagem pelo Corinthians, vamos trazer também os terceira números aqui do passagem. Mano Menezes, só para a gente falar, né, Giovanni? O Mano Menezes, ele teve aí 14 jogos, tá? Sendo 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas ao comando do Corinthians em 2023. É, foi poucos jogos, né? Porque chegou já na reta final da temporada. Meio que o trabalho do Mano Menezes era eliminar o Fortaleza e manter o Corinthians na primeira divisão. E ele conseguiu Sim. manter o Corinthians na primeira divisão, eliminar o Fortaleza não. E o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro em 13º lugar. Para time com É, o torcida de Cor- esquerda, o número 13 é ótimo. Ele teve 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas, né? Foi o time que mais empatou no campeonato ao lado de Junto com o Atlético Cruzeiro. Paranaense e Cruzeiro. Exatamente, só que o Cruzeiro Isso pesa, passou né? A também. posição, para a gente ver aí que a posição do Cruzeiro, o Atlético conseguiu mais algumas vitórias, né? Mas você vê que a posição do Cruzeiro aí é justamente por essa questão, né?
muito empate, né? Não arrisca uma vitória, né? E acaba não tendo pontuação suficiente para se destacar mais adiante, né? Só lembrando que dos 14 empates do Corinthians, 10 em casa. Então aí, amigo, aí ninguém Não segura. vai, né? Se tivesse ganhado 6 desses 10 aí, talvez estivesse brigando lá pela. 6 não, 7, né? 7 desses 10 aí tava brigando pela pré-Libertadores, pelo menos. Talvez uma pré-Libertadores aí, né? Exatamente. E o Corinthians sofreu um processo eleitoral. No meio disso, depois de perder por 5-1 para o Bahia, no dia seguinte, a oposição finalmente ganhou, depois de 16 anos, com Augusto Melo. Augusto Melo, que agora vai gerir o Corinthians a partir de 2024. Já está gerindo, né, no caso, né? Com 66% de votos, né? Augusto Melo acabou vencendo o André Luiz Oliveira, o André Negão, né? Que fez 33,8% dos votos aí. Então é um importante momento, depois de uma derrota tão estrondosa, né, contra o Bahia, o Corinthians passou por essa situação e mudanças elas são necessárias, né, Giovanni? Depois de 16 anos, uma alternativa diferente para um Corinthians que dentro da última gestão não conseguiu conquistar resultados positivos, né? Exatamente. E o Corinthians, a gente tinha falado no começo que estava fora da Copa do Brasil, só que ele conseguiu depois ficar dentro da Copa do Brasil 2024, porque Palmeiras e Bragantino, que estavam à frente dele na relação lá do Campeonato Paulista, foram para a Libertadores e abriram vaga na primeira fase na Copa do Brasil. E São Paulo também foi para a Libertadores. Então, os três abriram vaga na primeira fase da Copa do Os Brasil paulistas, e o os paulistas Corinthians da frente deles se classificaram, né? e o Corinthians, que era o segundo da lista, se tornou o primeiro e conseguiu classificar. Aliás, se tornou o primeiro, não, ele era o terceiro da lista, ele se tornou o segundo. Porque o São Bernardo era o primeiro, se não me engano. Mas enfim, é isso. Paulista, o Corinthians conseguiu. E também está na Copa Sul-Americana de 2024. E aqui o Augusto Melo, presidente do Corinthians. E agora vamos falar do Santos, meu caro Saraiva. Santos que teve um ano Falar do péssimo. Santos não é fácil, não, viu, Giovanni? Eu acredito que para o torcedor santista ainda está dolorido, viu? Um ano péssimo do Santos. O Santos está fora da Copa do Brasil de O 2024. Santos já fez um campeonato paulista daqueles, né? O Campeonato Paulista do Santos não foi bom, não classificou. Num grupo teoricamente tranquilo, O tirando o Santos conseguiu Bragantino. ser terceiro lugar no grupo do Paulistão. Exatamente. E 12º geral no Paulista, ou seja, 12º colocado geral. não conseguiu. Na verdade, ele foi 11º, só que depois o Ituano passou ele, né? Então ele foi para 12º. Aí, cara, tem que falar, né? Foi uma péssima campanha no Paulista. Nós De novo. falamos aqui nos nossos programas que se o Santos viesse para o Brasileirão com o mesmo time, sem nenhuma modificação para o brasileiro, o Santos seria rebaixado. Brigaria para não ser rebaixado. E E acabou foi, sendo. até teve uma arrancada, né, uma arrancada aí, mas depois acabou só piorando, degredindo, até chegar no que chegou, né? Cara, tem uma coisa que é meio doida no futebol, é isso. Como que um time caiu ganhando do Palmeiras, do Grêmio, do Flamengo, do Vasco e do Bahia? Como que caiu? São Coisas do coisas futebol. engraçadas do futebol, né? É igual se a gente olhar lá Exatamente. para frente também na tabela, o Atlético ganhou de todos os outros adversários, né? Então, assim, é difícil da gente falar porque tem o regulamento, né? Você precisa ser, não oscilar, né? Precisa ser, manter aquela constância, né? A verdade é que o Santos e o Vasco estavam muito atrás dos seus adversários, mas o Vasco ainda conseguiu se manter, né? Bom, enfim, na Copa do Brasil, o Santos jogou a primeira fase, né, contra a Ceilândia, ganhou de 1-0. Depois Sim. jogou contra Iguatu, ganhou de 3-0. Iguatu eu não conheço, e tu? Também não, Então tô igual tu. também não. E aí enfrentou o Botafogo. É engraçado. Aqui ele foi eliminado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Na no Copa do Campeonato Brasil Paulista. ele ganhou as duas Na Copa partidas do do Brasil, Botafogo. ele elimina o Botafogo de Ribeirão Preto, Ganhando as duas partidas, né? ganhando os dois jogos. Porque na terceira fase já é ida e volta. Então não Aí tinha. depois ele confrontou quem, Giovanni? Aí ele confrontou o Bahia. Nos Que pênaltis, seria o perdeu. adversário dele no Não, Brasileirão.
Que é o mesmo adversário que ele mandou ir para a segunda divisão. Coisas do futebol, né? Coisas do Sim. futebol. O Santos também jogou a Copa Sul-Americana esse ano. E também foi eliminado na fase de grupos. É o Santos, vou te falar um negócio. Só foi melhor que o Blume, mas também vamos falar a verdade, né? Blume foi o último colocado do Campeonato Boliviano. É, não precisa falar mais nada depois disso. Só isso. E vale lembrar que o último jogo foi contra o Blume e o Santos já estava eliminado. De todo jeito. E o primeiro colocado do Péssima, grupo foi, péssima campanha do Santos. e o primeiro colocado do grupo foi o News Old Boys que enfrentou o Corinthians, que também está nesse vídeo aqui. E aí o Santos teve três treinadores, né? Três treinadores definitivos. O Odair Helman, né, que começou o ano, foi até julho, se eu não me engano. É assim, acumulou, Giovanni, em 34 partidas, 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Aí veio Paulo Turra, que era um assistente do Filipão lá no Atlético Paranaense. E aí virou um técnico do Atlético Paranaense. Foi demitido do Atlético Paranaense. Porque foi demitido porque o Filipão foi demitido um dia antes. E aí o Atlético mandou todo mundo embora. E aí o Santos contratou ele uma semana depois de demissão do Atlético Paranaense. E, cara, treinador retranqueiro, não dá, no Santos não serve. Foram E, 7 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. e aí, depois de 7 jogos, o Santos contrata Diego Aguirre, outro retranqueiro. Três Giovanni, treinadores retranqueiros, velho. só para confirmar, o Aguirre 5 jogos. foram 5 jogos, uma vitória, 0 empate, 4 derrotas, 20% de aproveitamento, sendo o pior treinador da história do Santos, em Vale termos de lembrar que o Diego, aproveitamento. o Diego Aguirre estava no Olímpia esse ano e perdeu a Copa do Paraguai para um time da Série B do Campeonato Paraguai. Aí, Cara, tendo 20% de aproveitamento, você já tem uma noção, né? Quando a gente fala dá. do Paulo Turra, tinha 29%, Diego Aguirre, 20%. Nisso aí você já vê o tanto que o Santos estava trabalhando para ir lá para baixo mesmo. Cara, e o Santos é DNA ofensivo, o time é ofensivo. Bota três treinadores retranqueiros. Aí tem É, que não cair faz mesmo. sentido. E aí vem o Marcelo Fernandes, que é o assistente que sempre salva o Santos, mas que dessa vez não conseguiu salvar, mas que estava salvando o Santos. Ô, Giovanni, mas tem que dar, diante do que eu falei desses aproveitamentos, temos que dar mérito. Foram 15 jogos com 6 vitórias, só aí já faz mais do que os outros. 4 empates e 4 derrotas. Então Seis já vitórias, começou a dar uma consistência no Santos, né? Infelizmente já era tarde. as 6 vitórias, sendo 3 delas, uma em cima do Palmeiras, uma em cima do Flamengo e uma em cima do Vasco. É isso. É porque o cara conhece o Santos. O cara tá lá na comissão permanente do Santos. Ele sabe, ele já foi outras vezes, né, treinador desse jeito, ele sabe o DNA do Santos. A questão é que se ele tivesse há mais tempo no time, o Santos não tinha caído. Não, faltou pouco, né? Era uma vitória a mais, já teria salvo, né, Giovanni? Exatamente, é isso. E o Santos, como nós estamos falando aqui, terminou o Campeonato Brasileiro em 17º pela primeira vez na história. Lembrando que o Brasileirão Rei, ou seja, em homenagem ao Rei Pelé, que infelizmente nos deixou no começo do ano. Então, a Vila Belmiro começou o ano velando Pelé e terminou o ano velando o Santos, entre aspas. Rebaixado com um gol que Pelé não fez. Um gol que o Pelé não fez e também com o gol do Marinho, que foi o último grande ídolo do Santos há 2 anos atrás, levou o Santos para a final da Libertadores. Coisas do Há futebol. 2 anos atrás, o Santos disputava uma final de Libertadores, né? Contra o Palmeiras. E é Dinheiro hoje, positivo. 2 anos depois, o Santos é rebaixado. Exatamente. E o Palmeiras é campeão brasileiro. Aliás, bicampeão brasileiro. Muito. É. É futebol, gente. Torcer pro Santos subir ano que vem. É isso. Amigo Saraiva, finalizamos por aqui a nossa retrospectiva de Corinthians e Santos. Mais uma retrospectiva finalizada.
E você aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho. E é isso. E eu volto. O Saraiva vai ter uma folguinha agora, mas semana que vem ele volta para falar dos times mineiros. A retrospectiva dos times mineiros e tal. E eu volto neste sábado, dia 13, para falar com o nosso grande Charles, o futebol carioca, os 580 vices do Flamengo, os 580 treinadores do Botafogo, John Textor, drama do Vasco, título da Libertadores do Fluminense. E é isso. Tá certo? Valeu, Saraiva, até mais. Você do outro lado, se inscreva, Até. comente, compartilhe. No YouTube, no Spotify, dê o seu like, curtir. É isso. Valeu, até mais, Saraiva, obrigado. Em pé.